Bom, pessoal, meu nome é Freire, sou um dos cofundadores do movimento Cristianismo Relevante e por esse movimento eu fui candidato a vereador em Natal em 2016. Tivemos mais de 1000 votos com a ajuda desse cara aqui, irmãozão, Rui Damasceno, um dos fundadores do Nativa Missões, né? Nativa Missões de Impacto. Isso, e também faz parte com a gente, né? Ajuda a gente a pensar, bem provocador. Tava sumido aí nos últimos meses, mas tá voltando. Eu provoquei ele ontem online, falei agora... E aí eu fiz uma postagem ontem falando sobre voto nulo e voto útil. E aí na minha postagem eu coloquei voto nulo, branco e abstenção como lixo, e você entendeu de forma, eu acho que você entendeu de forma errada, né? Pode ter sido. Eu tava falando que esses votos não é que eles são lixo, eles vão para o lixo. Tá, mas mesmo assim, é porque você só colocou entre parênteses, né? Você Isso, não foi eu não expliquei o que era. muito claro em relação ao que é esse voto entre parênteses lixo. Mas mesmo você dizendo que ele só vai pro lixo, eu discordo que voto nulo vai pro lixo, principalmente dependendo da qualidade do voto nulo. Eu acho que tem. Não tem qualidade. Voto nulo é nulo. Posso falar não? Posso falar? Pode, nulo é nulo. É uma vez para cada um, não? Então, na minha concepção é o seguinte, tem duas coisas que a gente tem que entender, que tanto pode ser um voto no lixo, o voto aplicado, o voto que você vai lá na urna e vota, quanto o voto nulo. E da mesma medida, pode ser muito útil o voto nulo quando ele é tão consciente quanto o voto dirigido consciente. Eu discordo. Tudo bem. E aí eu concordo com você quando você falou do voto... Vamos falar de voto útil que vai para um candidato A ou B ou C. Depois a gente entra para explicar melhor. Certo. E aí você falou que esse voto às vezes é político porque você tem muito corrupto, né? E para as pessoas que são cristãs... Não só porque tem muito corrupto, não. Não, eu estou falando do voto que vai para o corrupto. Esse voto, não foi o que você falou que vai para o lixo? Não é só o voto que vai para o corrupto que vai para o lixo. Às vezes o próprio voto que vai para um cara consciente, talvez um melhor político, ele também é um voto sem prerrogativa de voto real. Porque o grande problema hoje no Brasil é que tem voto que é só uma procuração. A gente assina uma procuração e a gente simplesmente se isola do processo de acompanhamento, de fiscalização. É um voto imaturo do mesmo jeito. Mas aí é um outro problema, Rui, que não dá pra gente discutir nessa live, você vai ter que sair agora. Que aí os brasileiros, eles não são educados politicamente, né? E aí ele entende que o processo democrático, eles terminam no voto. Na verdade, ele começa no voto. E é isso que você está falando que... Mas aí esse voto não vai pro lixo. Não, esse voto também é. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, antes eu vou voltar para a prerrogativa inicial. Eu acredito que numa democracia madura, que eu sei que não é o nosso caso, a nossa democracia ainda não é uma democracia madura, né? O ideal é que o voto fosse facultativo, porque a representatividade do voto seria muito mais legítima quando o cidadão vai votar por sua pura intenção de votar. Uma das maiores defesas para o voto não ser facultativo no Brasil é o método da abstenção, por causa do baixo nível de instrução da população. Isso são as pesquisas que mostram. São dados. Tem Vamos entrar noutra Tem institutos que mostram, os institutos de pesquisa sobre voto, qualidade de voto, tanto no Brasil, de aferimento de voto, tanto no Brasil quanto no mundo, demonstram que os países onde o voto, um país como o nosso, por exemplo, no Brasil, as expectações para o voto ser obrigatório, ser compulsório, o voto é compulsório no Brasil, é que se as pessoas... Mas pô. Se é obrigado, você tem que votar. Você é conduzido ao 50% voto. 50% da população, desses 50%, mais ou menos 20 e poucos por cento não foram votar. Eles foram punidos? Eles são punidos. Uma multa de R$3. Eles são punidos. R$3. Sim, mas multa é R$3 alguma coisa. Então, veja só. Agora também você não pode dizer, se você for apelar para esse lado aí, você não pode dizer que o voto nulo não é democrático. Não, eu nunca disse isso. Voto nulo, branco e abstenção é democrático. Sim, e só que eu tô falando é lixo no processo eleitoral. Nossa, ele não conta. Ele falou que é lixo. Não conta. Justo é lixo, porque ele não conta no processo eleitoral, Rui. Rui, o que vale para eleger um candidato? O que conta para eleger um candidato? O que é que conta para eleger um candidato? Quais são os votos? Não, eu tô falando em termos de voto. Quais são os votos que contam para eleger um candidato? Você vai fazer uma economia do voto? Não, veja só. Você está fazendo a economia do candidato voto eleito. Nulo. Claro ele que conta. Claro que Na conta. verdade, ele conta. Porque se você votar nulo, o meu voto passa a valer pelo meu e o seu. Claro que conta. Mas, não, ele não passa a valer pelo claro meu e pelo passa, seu. Claro Rui. que não. Rui, vamos supor o seguinte. Nós temos 100 votos. 100 votos. Certo. 100 pessoas aqui vão votar na gente, tá? Ok? Dos 100, eu preciso ter 51 para me ganhar.
você precisa ter 51 para ganhar. Certo. Concorda? Concordo. Então nós temos 100 pessoas que... não tem como discordar disso. Certo. Desses 100, 60 votam nulo ou abstenção ou não votam. Eu preciso de quantos votos para me ganhar? Você precisa dos votos que lhe façam maioria acima do 21 oponente. votos. Claro. Então, esses 20 que votaram valem mais do que 20, porque ele vai contar como um todo. Ele vai me eleger para me governar sobre os 100. Então, nesse quesito, eu falo, o voto nulo, ele dá peso dobrado para quem vota útil. O problema hoje, quem vota útil, na maioria dos casos, são as pessoas que vendem voto. Essas pessoas votam. Então eu disse que os votos vão para o lixo porque eles não contam. O que conta numa eleição são votos válidos. Votos válidos. Entendeu? Isso conta numa eleição.